proposital, porque a gente está planejando esse tema há um tempo. Veja bem, o que é a artrose? A artrose é o desgaste da cartilagem que envolve os ossos. Nós temos ossos e nas extremidades deles tem a cartilagem. Essa cartilagem facilita o deslizamento das estruturas, né? Por exemplo, Dani, mostra aqui, ó, por favor. Nós temos aqui a articulação do joelho. Então eu faço, olha, a flexão e a extensão do joelho. E lá nós temos as cartilagens, que são o quê? Essas superfícies que recobrem as extremidades dos ossos. Então, quando eu tenho desgaste dessas cartilagens, eu então tenho a artrose, que é o famoso osso com osso. Que dá aquela dor, no frio mais ainda. Por causa do desgaste, por causa do movimento que isso causa. E a osteoporose não é um desgaste da cartilagem, ela é o desgaste do próprio osso. É por causa da desmineralização óssea. O que acontece? Em algum momento, sempre na nossa vida, tem o quê? A reposição dos tecidos. Você sabe que o tecido ósseo é reposto a cada 4 anos? Não sabia. Nós temos a mudança do comportamento ósseo, então eu vou tirando o osso velho e colocando o osso novo. Eu vou perdendo. É natural isso, né? Existem essa reposição, a cada 4 anos isso acontece. Por isso que quando a gente quebra um osso, ele se recupera. Ele tem uma ótima capacidade de reparação, ótima. Então isso é natural, só que chega uma idade, ou por alguns fatores bioquímicos ou genéticos, nós começamos a tirar mais osso do que repor. Isso é muito comum, por exemplo, na menopausa. As mulheres acabam tendo a falta do estrogênio, que é um hormônio importante da mulher. Inclusive, algumas precisam até fazer a reposição. E pela falta do estrogênio, eu começo então a ter mais desgastes do que reposição óssea. E aí eu começo a ter o osso mais fragilizado. E isso é chamado de osteoporose. Então a osteoporose ela é diferente da artrose, porque a artrose ela é articular, ombro, joelho, tornozelo, coluna vertebral, eu posso ter artrose. Como eu posso, e a osteoporose ela é óssea. Geral. Ela é óssea. E ela é mais intensificada onde? Na coluna vertebral. Dani, mostra aqui só mais um pouquinho, porque a coluna vertebral ela é feita por ossos e cartilagens e também por discos que vão fazer o amortecimento dessa estrutura. Então você imagina que eu tenho tanto na região da cervical, torácica e na região lombar esses ossos, que são as vértebras. E eu posso ter o que é a desmineralização, fica menor a densidade de cálcio e aí a osteoporose. E é comum na coluna. Tanto é que existem, inclusive, as complicações, são fraturas, né, da coluna, por causa da osteoporose. No quadril, bem na região do encaixe do quadril, isso é também um outro complicador, e que podem gerar situações mais de agravamento, como é o caso da fratura. A artrose, ela gera o desgaste. Então, é local ali. É na articulação e a dificuldade do movimento. Por exemplo, quem tem artrose nesse friozinho agora, tem uma dificuldade enorme de sair da cama, tem que fazer movimentos. Quando esfria, eles são, na verdade, os nossos institutos meteorológicos. Vai saber que vai esfriar, começa a doer o joelho. Mais ou menos isso. Entendi. Então, você tem essa dificuldade da mobilidade, a dor, incomoda demais. E quem tem artroses mais acentuadas, né? Porque a artrose tem 4 graus. Os 2 últimos graus, terceiro e quarto, são desgastes muito importantes. E aí o indivíduo tem muita dificuldade de movimento, de gerar aquela agilidade. E isso gera muita complicação do nosso dia a dia, para as nossas AVDs, né, que as nossas atividades de vida diária, como as nossas atividades profissionais. Inclusive a artrose é um dos campeões de afastamento profissional. Professor, fala pra gente sobre o grupo de risco. Artroses são pessoas que têm grande mobilidade. Por exemplo, você sabe que atletas são ditos como saudáveis, né? Sim. Mas de tantos movimentos que eles fazem, as sobrecargas de movimento que eles fazem,
eles têm desgastes articulares precoces. Gasta mais. E eles podem ter artrose, né? Podem ter artrose no joelho, no quadril. Mas os fatores de risco que estão envolvidos são os mais clássicos. O nosso corpo, Mérico, foi feito para movimento. Sim. Tá certo? Só que se a gente fazer excessos de movimento, eu posso ter artrose. Sabe aquela senhorinha que costurou a vida inteira com a mão? Ela pode ter artrose por causa desse excesso de... As donas de casas que fazem o quê? Lava, passa. E antigamente usava muito o tanque, né? Hoje não. Mas eram muitos desgastes que faziam, né? Movimentos excessivos. Então isso também gerava artrose nas articulações. A repetição de movimento. E a coisa mais que a gente sabe mais recente hoje é o peso. O aumento do peso corporal associado a uma sobrecarga nas articulações faz o desgaste e aí faz o desgaste da cartilagem. Agora, o fator de risco para osteoporose é realmente o fator idade. Porque eu tenho acima dos 45 anos já o risco da mulher entrar nesse processo da menopausa. E aí o risco gera a possibilidade de criar-se já a osteopenia, que é o início da osteoporose, nomes difíceis para os nossos telespectadores, né? Mas a osteopenia é o início da osteoporose, que já começa realmente a partir dos 45 anos. E depois, quando entra efetivamente na menopausa, o risco maior, então, da osteoporose por essa falta, principalmente do estrogênio, mas da vitamina D também, que é um ótimo colaborador para a absorção do cálcio. Então são essas situações que a gente vai ter. Sim. Principalmente assim, osteoporose, qualquer idade. A idade mais velhos, né? A terceira idade, o idoso. Principalmente que tem a menopausa. Agora, a artrose, qualquer idade. Pessoa. E infelizmente nós temos na clínica escola da fisioterapia pessoas jovens que eu digo 40, 45 anos com artroses importantes. E aí a gente realmente já tem muitos complicadores nesse sentido. Professor, nosso tempo tá voando. A nossa conversa é sempre muito boa. Sim, é verdade. Mas a gente volta nesse assunto. Inclusive, o senhor me prometeu hérnia de disco também. A gente falar sobre isso. E né? vamos trabalhar muito com a questão preventiva, porque o que mais importa, assim, nessa constituição tanto da artrose quanto da osteoporose é a prevenção, que são possíveis. Os tratamentos são mais limitados, mas o processo preventivo ele é eficiente e eficaz.